Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos nas nossas orientações pedagógicas de número 5 e vamos falar sobre um tema muito novo, ou um pouco mais recente. Chama-se Design Thinking, ou DT, que é compreendido como uma metodologia ativa ou criativa. Você não conhece? Não sabe? Vai ver que você já desenvolve essa metodologia ou este procedimento e nem sabe. Então, vem comigo para conhecer um pouquinho mais sobre design thinking. Bom, vocês já devem estar percebendo que todas essas novas metodologias criativas ou ativas que estão sendo tão faladas, proclamadas e implementadas por a maioria de nós professores, elas vêm do mundo corporativo. E como design thinking não é diferente. Esse é um conceito muito utilizado em empresas e foi adaptado para o campo educacional. Por isso que o design thinking pode ser considerado como uma abordagem, uma metodologia ou um conjunto de técnicas para se chegar à resolução de problemas complexos e, com isso, gerando inovação e incrementos para quem? Para a aprendizagem e também para o ensino em diversas áreas. E o que é mais interessante, essas técnicas, esse conjunto de técnicas ou essa metodologia, ela proporciona a interdisciplinariedade. Por isso, ela é tão utilizada e tão proclamada como algo inovador e extremamente interessante para o processo ensino-aprendizagem dos sujeitos educativos. Para se implementar o design thinking, precisamos fazer em etapas. E neste modelo vocês vão vê-las, que são entender, observar, definir, idealizar, prototipar e testar. Dentro da literatura, vocês podem encontrar outras etapas, outras formas de se nominar essas etapas, mas de uma maneira geral, é este o caminho a ser percorrido para que os sujeitos educativos possam realmente desenvolver autonomia no seu processo de ensino-aprendizagem. Vamos agora entender como se processa em cada uma dessas etapas. É preciso ter em mente que, ao utilizarmos as metodologias criativas ou ativas, o professor tem que se compreender, se entender como um mediador. E como mediador, ele vai processar essas etapas com os seus alunos de uma maneira colaborativa, cooperativa, horizontalmente e não verticalmente. A primeira etapa, que é a empatia, ela também pode ser considerada como observação. É o momento de se identificar as necessidades e motivações de nossos estudantes. Ora, qual é aquele conteúdo que está sendo muito difícil para a sua turma apreender? Como fazer para que esse conteúdo possa melhor ser absorvido, compreendido pelos seus alunos? Então, é o momento que você busca compreender as dificuldades do outro, ou seja, dos seus alunos, sem julgamento. E isso, como você vai fazer? Por meio de roda de conversas. Você vai começar a observar, você vai se colocar no lugar deles. Por isso que se chama essa etapa também de empatia. Você vai procurar identificar como eles não estão entendendo aquele conteúdo, porque eles não estão entendendo e também conversar com eles. Por isso que é uma roda de conversa, para que eles possam expor as suas dificuldades. Com isso, vocês, o professor mediador e os alunos, vão conseguir delimitar as dificuldades e pesquisar, passar a definir novas formas de transformar estas dificuldades em desafios a serem alcançados, superados. Ou seja, no primeiro momento, se observa, se coloca no lugar do outro,
busca entender o que está sendo difícil de ser aprendido, se define qual é o conteúdo, aquilo que está sendo extremamente dificultoso e busca-se então formas de como transformar essa dificuldade em um desafio a ser alcançado, superado. A terceira etapa é idealizar. É o momento que você vai deixar fluir toda a criatividade dos seus alunos, deixar que eles apresentem ideias para superar aquele desafio ou aqueles desafios propostos. É hora do brainstorm, da tempestade de ideias. E aí eles vão começar a discutir. Não, mas é isso, não é aquilo, é nesse momento. Não, quando aconteceu aquilo. Ou seja, eles vão começar a pensar, a refletir sobre o seu processo de ensino-aprendizagem. Como eles estão ou não compreendendo aquele novo conhecimento que lhe está sendo apresentado. Depois, eles vão prototipar. O que é isso? Dar forma às ideias projetadas. Porque quando eles começaram a pensar naquele desafio, eles buscaram formas de melhor apreender aquele conteúdo. Então, eles agora vão colocar no papel, eles vão construir, elaborar de maneira coletiva as possíveis soluções para superar os desafios identificados lá na etapa 1. Geralmente, a etapa 3, você usa o quadro, a lousa, ou ainda você compra post-it, manda para os alunos colocarem lá. Olha, o que vocês estão achando? Forme um mural colorido, onde eles vão colocar, jorrar as suas ideias. A partir dali, eles vão pegar todas aquelas ideias, vão começar a selecioná-las, agrupá-las, para chegar então a ideias concretas de como aprender melhor aquele conteúdo. Portanto, passamos então para a testagem, ou seja, a etapa 5, onde eles vão pôr em prática o que elaborou e verificar os erros, acertos e ainda o melhor, eles vão ver se aquelas ideias, se aquelas propostas que eles elaboraram para aquela apreensão, elas são boas ou não. E se não é o momento, então, de voltar a alguma daquelas etapas e refazer essa proposta. Então, o design thinking é um processo que ele é um eterno, círculo. Você identifica o problema, observa, se coloca no lugar do outro, passa por todas aquelas etapas que nós aqui já falamos e chegamos ao momento de testar, pôr em prática. E lá, quando você põe em prática, você avalia, mas você não avalia sozinho, você avalia coletivamente. E você, professor mediador, estará junto com os seus alunos avaliando, percebendo, identificando as falhas para poder o quê? Retornar ao refazimento para então superar todos esses desafios que foram apresentados por sua turma, pelos sujeitos educativos. Bom, e por que o design thinking, o DT, ele é tão valorizado? Por conta dos seus resultados. E quais são eles? Primeiro, o aluno ele se torna um sujeito ativo em sua própria aprendizagem. Todo o processo desenvolvido está focado na reflexão dos sujeitos educativos sobre suas dificuldades e como superá-las individualmente e coletivamente. Não se enganem, à medida que vocês, junto com a turma, vão passar por cada uma dessas etapas, este aprendizado fará com que o seu aluno individualmente comece a projetar todas as suas questões, todas as suas dificuldades pessoais, afetivas, ou ainda de trabalho, de aprendizagem. Desta forma, ele vai compreender que este processo de etapas é importante para ele superar as suas próprias dificuldades, independente de estarem ligadas ou não ao seu processo de escolarização.
Nós também fazemos, dentro desse processo de design thinking, o quê? Estimulamos o protagonismo e a autonomia desse aluno. O que é uma competência requerida no mundo do trabalho, ou seja, a autonomia. Então não nos enganemos, esse tipo de metodologia ativa e criativa, está diretamente conectada ao mundo do trabalho e por isso ela também é muito estimulada de ser implementada para que possamos, na verdade, orientarmos esses alunos a já prosseguirem desta forma dentro do mundo corporativo. Por fim, o Design Thinking estimula o desenvolvimento de habilidades e competências para lidar com os desafios e as transformações de forma individual e coletiva e principalmente, né, neste mundo virtual, neste estudo online, nesse momento que estamos trabalhando com o ensino online, estimula também o desafio desses alunos cada vez mais de se envolverem com as novas tecnologias. Por isso, o design thinking é tão colocado como uma importante ferramenta, uma importante metodologia, e por isso vários professores estão implementando. E por isso também várias escolas, principalmente aquelas escolas que estão voltadas para a preparação desses sujeitos educativos para o mundo do trabalho, que vocês bem as conhecem. Como uma forma de resumir o Design Thinking, eu trouxe para vocês esta árvore. É a árvore das competências, onde vocês estão observando que estas competências são requeridas muito mais no mundo do trabalho, mas também estão sendo estimuladas no processo de escolarização, sendo elas o controle emocional, a determinação, a autonomia, a empatia, a criatividade, a vontade de aprender e, principalmente, a liderança. Estas competências são extremamente requeridas no mundo corporativo. E não nos enganemos, o Design Thinking, como eu disse inicialmente, ele sai do mundo do trabalho e penetra no campo da educação. E ele essa ferramenta tem este objetivo de preparar o sujeito educativo para o mundo do trabalho. É óbvio que a abordagem ela é importante para o processo de autonomia, de protagonismo do sujeito educativo. Mas o foco maior é preparar este aluno, esta aluna, para o mundo do trabalho. Não estamos aqui de maneira alguma dizendo para não ser implementado, mas temos que ter este discernimento sobre o que significa esta metodologia criativa, esta ferramenta dentro do campo educacional. Deixo com vocês as referências básicas que utilizei para fazer as orientações pedagógicas de número 5. O livro, a tese de doutorado do Wilson Martins Filho, Design Thinking e a criação de ativos de conhecimento na atividade docente, e o livro organizado pela professora Elisa Alcântara, que chama-se Inovação e Renovação Acadêmica, Guia Prático de Utilização de Metodologias e Técnicas Ativas, que está fresquinho, saiu este ano, e que é muito bom, e que você acha em PDF dentro da internet. Me despeço de vocês, mais uma vez, pedindo que vocês conheçam o nosso canal, Carla Lopes, CL Produções. Não se esqueçam de se inscrever e assinar e marcar o sininho para receber todas as novidades toda semana. E olha, está cheio de novidades. Participem também do nosso grupo Educação, Políticas e Práticas no Facebook. No mais, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para todos e todas!